Santos do dia 18 de janeiro. Santa Beatriz de Vicência e Santa Margarida da Hungria. Santa Beatriz viveu no século XIII na cidade de Vicência, norte da Itália, próxima a Veneza. Era casada e de uma família muito rica e influente. Quando ficou viúva, entrou no mosteiro de monjas beneditina. Beatriz nasceu por volta de 1230 em Ferrara. Era filha de Aso VII, marquês deste e senhor de Ferrara, e de Joana de Puglia. Sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 7 anos e seu pai tornou a se casar. Mabília, da casa de Palavicino, foi uma verdadeira mãe para a pequena. Ela foi educada por uma tia, Beatriz I deste, 1192 a 1226, também canonizada e celebrada no dia 10 de maio, monja de Gêmola, perto de Pádua, de quem recebeu uma excelente educação, para a qual contribuiu igualmente uma outra religiosa, sua avó, Leonor de Saboia. Em 1249, Beatriz se casaria com Galéias, filho de Manfredo, alcaide da cidade de Vicência. Quando se dirigia a Milão para se casar, recebeu a notícia da morte de Galéias, provocada por graves feridas recebidas em batalha contra Frederico II. Voltando para Ferrara, contra a vontade de seus pais, retirou-se definitivamente, optando pela vida religiosa no convento de São Lázaro, situado a oeste da cidade. Juntamente com 7 donzelas da corte que quiseram acompanhá-la. Como cresceu o número de religiosas, Beatriz obteve a sua transferência para o mosteiro de Santo Estevão da Rota, em 1257, do Papa Inocêncio IV. Beatriz fez os seus votos perante o bispo João, abraçando para sempre a regra de São Bento em 25 de março de 1260. Beatriz viveu nesse mosteiro até 18 de janeiro de 1266, quando faleceu com apenas 36 anos de idade. Seu corpo foi lavado pelas religiosas e a água foi recolhida e dada para os fiéis em pequenos frascos. Eles queriam manter algo da monja antes dela ser enterrada. Esta água operou muitos milagres e curas. Como a notícia se espalhou todos os anos na data do seu falecimento, as monjas lavavam seu corpo incorrupto, o que aconteceu até 1512, quando os restos mortais se desintegraram, conforme testemunho da abadesa Arcângela Bevilacqua. Seus ossos foram recolhidos em uma urna ricamente decorada com ouro e pedras preciosas. A mesma arca começou a produzir uma espécie de condensação, uma vez por ano, durante 5 meses. O fenômeno nunca foi interrompido e ocorreu até hoje, em outubro de novembro, até o mês de março de cada ano. Ocorre esse fenômeno. São recolhidos vários litros de líquido milagroso que são doados aos fiéis. O fenômeno ocorre no inverno e o líquido não congela. Os seus ossos exalam um perfume delicado. A água, conhecida como licor ou lágrimas da Beata, foi analisada pelo professor José Bagagnolo em 1935 e novamente analisada em 1961 no Instituto de Química da Universidade de Ferrara. Após 26 anos, os resultados foram os mesmos de 1935. O Mosteiro de Santo Antônio, em Polesine, retém documentos coletados no Domesday Book sobre as graças e milagres obtidos por intercessão da Beata, com ou sem o uso do licor. O mosteiro fundado pela Beata se mantém até os dias de hoje. Numerosas são as graças que são obtidas pelos peregrinos, graças obtidas em ocasiões de calamidade pública,
tornam o local objeto de grande veneração. Santa Beatriz de Vivência, rogai por nós. Amém. Santa Margarida da Hungria. Margarida era uma princesa, filha do rei Bela IV, da Hungria, e da rainha Maria, de origem bizantina. Ela nasceu no castelo de Turok. Em 1242, logo foi batizada, pois os reis eram fervorosos cristãos. Aos 10 anos, o casal real a entregou para viver e ser preparada para os votos religiosos no mosteiro dominicano de Veszprém, em agradecimento pela libertação da pátria dos tártaros. 2 anos depois, fez a profissão de fé e de religiosa num novo mosteiro fundado para ela por seu pai, na Ilha das Lebres, localizada no rio Danúbio, perto de Budapeste. Em 1261, tomou o véu definitivo, entregando seu coração e sua vida a serviço do Senhor, tendo uma particular devoção pela Eucaristia e paixão de Cristo. Ela realmente era especial, foi um exemplo de humildade e virtude para as outras religiosas. Rezava sempre e fazia penitências, se oferecendo como vítima proposital para a salvação do seu povo. Margarida não desejou ter uma cultura elevada. Sua instrução se limitou ao conhecimento primário da escrita e da leitura, talvez apenas um pouco mais que isto. Ela pedia que lhes lessem as Sagradas Escrituras e confiava sua direção espiritual ao seu confessor, o dominicano Marcelo, que era o superior da ordem. Possuía um ilimitado desapego às coisas materiais, amando plenamente a pobreza, o qual, unido à sua vida contemplativa e espiritual, a elevou a uma tal proximidade de Deus que recebeu o dom das visões. Ela se tornou uma das grandes místicas medievais da Europa, respeitada e amada pelas comunidades religiosas, pela corte e população. Morreu em 18 de janeiro de 1270 no seu mosteiro. A sua sepultura se tornou meta de peregrinação pelas sucessivas graças e milagres atribuídos à sua intercessão. 1 ano depois de sua morte, seu irmão Estevão IV, rei da Hungria, encontrou um pedido de santidade a Roma. Mas este processo desapareceu, bem como um outro que foi enviado em 1276. Porém, na sua pátria e em outros países, Margarida já era venerada como santa. Depois de muitos desencontros, em 1729, um processo chegou em Roma, completo e contendo dados de autenticidade inquestionável. Neste meio tempo, as relíquias de Margarida tinham sido transferidas por causa da invasão turca do convento da Ilha das Lebres para o de Presburgo, em 1618. Em 1804, mesmo sem o conhecimento oficial, seu culto se estendia na ordem dominicana e na diocese da Transilvânia. No século XIX, sua festa se expandiu por todas as dioceses húngaras. A canonização de Santa Margarida da Hungria foi concedida pelo Papa Pio XII em 1943, em meio ao júbilo dos devotos e fiéis de todo o mundo, e especialmente pelos da comunidade cristã do leste europeu, onde sua veneração é muito intensa. Santa Margarida da Hungria, rogai por nós. Amém.